gentileza, apenas abra a vossa Bíblia no capítulo de número 5 de Gênesis, no seu versículo de número 24, e eu estarei lendo posteriormente em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7, amém? Diz assim a palavra de Deus: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7, diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Podei-vos assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Queridos, antes de adentrarmos a mensagem que Deus propôs no meu coração, gostaria de fazer-lhes uma pergunta um pouco incógnita. E essa pergunta seria a seguinte: se hoje você soubesse que alguém estaria depositando na sua conta exatos 86.400, vamos converter na nossa moeda, o país que nós vivemos, em ienes na sua conta, se fosse depositado 86.400 ienes na sua conta, e você soubesse, é uma quantia boa, dá para fazer uma compra, dá para comprar alguns brinquedos para as crianças, dá até mesmo para comprar algum móvel novo para a sua casa. Mas se você soubesse que todos os dias esta mesma quantia de 86.400 ienes fosse depositado na sua conta, você certamente estaria muito alegre e feliz. Só que para que esta quantia fosse depositado na sua conta todos os dias, você teria que gastar todos os 86.400 ienes da sua conta, para que no outro dia ele pudesse ser renovado novamente. Eu não sei como você gastaria, eu não sei como você faria com este dinheiro, mas você sabia que o dia ele contém exatos 86.400 segundos, e muitos de nós temos esses exatos 86.400 segundos todos os dias para serem vivenciados. Aleluia. E infelizmente há muitas pessoas que desperdiçam esses segundos, esses momentos das suas vidas, não querendo saber e não querendo entender que o dia de amanhã ele pertence a Deus e que nós devemos, enquanto há tempo, como diz a sua palavra, buscai ao Senhor enquanto há tempo e invocai-o enquanto está perto. Mas eu quero glorificar ao nome do Senhor Jesus, porque você que veio, você que está vendo esta palavra, está sabendo aproveitar os segundos da sua vida, segundo estes, parando para ouvir a palavra de Deus, parando para servir ao seu Deus e buscar algo da parte do Senhor teu Deus. E nesta feita, o tema que o Senhor me propôs no meu coração para estarmos trazendo a respeito deste tempo, a respeito de como você busca Deus, é o homem que anda com Deus. E como foi lido aqui no livro de 2 Samuel,
no seu capítulo de número 12, versículo de número 7, está falando de um homem que é bem conhecido por nós. O seu nome era Davi. Davi, ele foi escolhido da casa de Jessé. Ele foi ungido para ser o novo rei de Israel. E este novo rei, ele agora estava sendo escolhido de Deus. E este Davi, ele apacentava as ovelhas do seu pai, o rebanho no campo. Mas ele foi escolhido por Deus para ser rei em uma nação israelita. Mas vejamos que, para que ele pudesse se tornar rei, a sua vida e os desafios que ele enfrentou em toda a sua caminhada e em toda a sua jornada não foram pequenos. Ao contrário, no sentido literário da palavra, foram muito grandes, porque pensamos e olhamos que conhecemos Davi desde pequenininho, quando nós lemos a palavra de Deus ou ouvimos falar que Davi enfrentou o gigante. Apenas com uma pedra ele derrubou o gigante em o nome do Senhor e ele caiu por terra. Mas vejamos que Davi, antes de se tornar rei, ele também foi alguém que foi reconhecido por aqueles que estavam ao seu redor, pois ainda naquela época, quando Saul ainda era rei, e a sua alma e o seu ser estava contristado, e ele ali atormentado por um espírito mau, a palavra de Deus irá nos dizer que agora um homem, um soldado, ele vem dizer a Saul que existe um rapaz chamado Davi. Esse jovem tinha uma característica muito bonita, muito linda, que as pessoas certamente gostariam de receber. Qual eram essas características? As características eram o seguinte: eu conheço um rapaz, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, esse rapaz é um jovem valente, esse rapaz é um jovem corajoso, irmã Márcia, esse rapaz é um jovem guerreiro, irmão Celso, este rapaz, agora vejamos que até mesmo sendo desprezado por toda a sua família e deixado por último para ser apresentado na sua casa, era um jovem formoso, pastor. E agora, vejamos que este jovem também era conhecido por não só pela sua bravura, pela sua força, pela sua valentia ou pela sua beleza, não, mas porque também sabia tocar uma melodia ao nome do Senhor. E quando ele tocava, as pessoas se sentiam em paz. E este homem deu testemunho de Davi. E Davi era conhecido desta maneira. Mas vejamos agora o rei atual, chamado Saul, chamando este jovem rapaz para tocar uma melodia para que ele pudesse obter paz em seu ser e obter paz em seu espírito. Vejamos, Davi, ele era repleto de qualidades. E quando Samuel, escrevendo no seu segundo livro de Samuel, nós vejamos este livro como Davi, aquele jovem guerreiro, agora depois da morte de Saul, agora ele ia enfrentando várias batalhas, e ele lutando várias guerras, e muitas das vezes o seu próprio povo o desprezou, o esqueceu dele, e às vezes não valorizaram o que era Davi. Mas Davi, ele não desistiu, porque não somente o soldado de Deus dava testemunho, ou o soldado de Saul dava testemunho de Davi, mas agora vejamos que também, agora o próprio Senhor, ele vem dar testemunho de Davi, quando lá no capítulo de número 13 do livro de Atos, irá nos dizer que Davi agora é um homem que depois da morte de Saul, agora lá da casa de Jessé,
Deus vem tirar ele. Um homem segundo o meu coração. Um homem que faz a minha vontade. Vejamos que um homem segundo o coração de Deus era Davi. Um homem que andava com Deus. E tendo um histórico tão lindo como este, vejamos que era um homem para que as pessoas olhavam e admiravam, falavam: nossa, eu quero ser como Davi. Um homem que anda com Deus, um homem que o próprio Deus diz, segundo o meu coração, um homem que faz a minha vontade. Mas quando nós olhamos e nos deparamos no capítulo de número 11 do livro de 2 Samuel, irá nos falar um título muito entristecedor e muito pesado, para que nós possamos olhar para a vida de um homem de Deus, um homem que anda com Deus, um homem segundo o coração de Deus. E o título é: Davi, ele comete adultério e um assassinato. Mas como isso aconteceu? Isso aconteceu quando o seu povo, os seus soldados, eles saíram à guerra. E agora eles saindo à guerra contra os amonitas, agora o povo de Amon, agora nós vejamos que Davi, em vez de estar indo para a guerra, ele fica no seu palácio ali em Jerusalém. E estando no seu palácio, ele manda que os seus soldados guerreassem a guerra que era para ele estar ali na frente, como sendo um rei. Mas vejamos que Davi, naquele dia ele ficou na sua casa. E ficando na sua casa, a palavra de Deus irá nos dizer que no fim da tarde, ele passeava pelo palácio, com suas vestes reais, agora sendo rei, vendo da onde Deus tirou ele, agora com toda a sua majestade no seu palácio. E a palavra de Deus irá nos dizer que Deus deu testemunho de que ele era segundo o seu coração, porque mesmo depois de ser rei, ele não deixou de servir ao Senhor. Só que o inimigo estava armando laços para ele. E naquele dia que ele ficou na sua casa acomodado, naquele dia que ele ficou na sua casa dizendo: não tem problema eu não guerrear hoje, não tem problema eu lutar a luta hoje, porque as armas de um cristão, as armas de um homem que serve a Deus e que quer andar com Deus, ela se baseia na vida de oração, na vida de jejum e na vida de consagração na presença de Deus. É uma vida de santidade ao Senhor. E vejamos que nesse dia ele não quis guerrear as suas batalhas e as suas guerras do seu próprio povo. E Davi, naquela passeada que estava passeando naquele palácio, ele olhou e avistou uma mulher muito bela, muito linda, por sinal. E o seu nome era Batseba. E ele olhando aquela mulher ali se banhando, ele mandou perguntar quem era aquela mulher, porque os seus olhos se atraiu por ela. E vejamos que agora Davi irá saber que aquela mulher Batseba era esposa de Urias, um dos servos e um dos soldados que estavam na batalha, e que ele estava lutando a batalha de seu senhor, que não tinha ido para a batalha. E agora, vejamos Davi mandando chamar a mulher de Urias. E agora, ele como sendo rei, como tendo autoridade, agora ele vai se deitar com aquela mulher e cometer um dos maiores pecados de sua vida, o pecado de adultério. E despedindo aquela mulher para a sua casa. Alguns dias depois, aquela mulher irá mandar mensagens ao rei, a Davi: Davi, eu estou beijada, eu estou grávida, e agora? Davi mandou chamar Urias, mandou que Joabe, o chefe dos soldados, trouxesse a Urias de lá da guerra, para saber, entre aspas, como é que estava a guerra,
como é que andava Joabe na guerra. Mas tudo isso já era um plano malicioso, um plano para tentar se livrar do marido de Batseba. E agora vejamos que Urias, ele vem se apresentar na presença do seu rei, e dizendo tudo quanto o seu rei lhe perguntar. Agora o seu rei ia mandar ele descer para sua casa. Vai lá e lava seus pés, descansa, deita na sua cama, fica com a sua mulher. Talvez assim eu encubro o meu pecado. Talvez assim, algum jeito para me esconder o meu erro. Mas não teve jeito. Porque Urias, como sendo um soldado fiel, agora ele não quer descer à sua casa. Por quê? Porque ele quer proteger a vida do rei. O rei estava tendo um caso com a mulher do soldado. Mas agora o soldado não quer ir para casa para estar com sua mulher, para proteger a vida do rei. Porque dava vida pelo rei, porque dava vida pelo seu senhor. Mas vejamos que ele não querendo ter na sua casa, com sua esposa, com a sua família, agora ele vai escrever uma carta e mandar para Joabe, o capitão dos soldados, o general que estava na frente daquela guerra. E agora ele irá escrever naquela carta, na mão de Urias, dizendo: Urias, para Joabe, escrevendo na carta: coloca ele na frente da batalha, para que quando os inimigos vierem, vocês se retirem e ele possa ser morto diante da batalha. E assim aconteceu, conforme o que o rei havia pedido a Joabe que fizesse. E assim Urias morreu, tendo agora Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que andava com Deus, sobre as suas costas, que tinha um histórico lindo de grande desafio, de grandes guerras vencidas, um histórico de um homem adulto e de também um homem que havia cometido o pecado de um assassinato. E agora a palavra de Deus irá nos dizer que, voltando um mensageiro para dizer para Davi que a guerra era perdida e que Urias havia morrido, agora ele vem e dizer a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, Joabe. Não pareça isso mal aos teus olhos. Mas quando nós observamos no versículo de número 27, e passando o luto, da mulher de Urias, e passando o luto, Davi, ele mandou chamar a ela para morar com ele. Ele assumiu a responsabilidade pela mulher. E agora, ela grávida, e passando o luto, ela foi morar com ele. Só que a palavra de Deus, assim como Davi falou para Joabe que não se pareça mal aos olhos de Joabe, a palavra de Deus está escrita no versículo 27 do capítulo 11. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Há muitas coisas que nós tentamos de diversas maneiras tentar encobrir, tentar esconder, e de um ato pequeno, não vou determinar aqui o que seja, e nós pensamos com nós mesmos. Às vezes, se o nosso pastor da nossa igreja não diz que isso é mal, às vezes se nós dissermos para os da nossa casa que nós temos que dar o nosso exemplo, que isso não pareça mal, mas o olhar de Deus é diferente do nosso. O olhar de Deus vai além do que o nosso, e o nosso Deus, ele vê muito mais além. E vendo o nosso Deus além, agora ele vai mandar um profeta na casa de Davi, chamado Natã. E agora as coisas complicam por aqui, porque Natã chega diante do rei, da majestade. Davi ali, posso eu imaginar sorridente, falando: é o profeta de Deus, deve que está tudo bem. Só que Natã, ele vem com uma parábola diante da Davi, e ele começa a dizer: nossa, seu rei, existe
um homem rico e existe um homem pobre. O homem rico, ele tem um monte de ovelhas e um monte de vacas. Porém, o homem pobre, ele apenas tem um carneiro para si. E esse carneiro dele, ele cuida bem dela. Ele zela bem dela. E ele se deita com ela e cuida dela como se fosse uma filha. Porém, aquele homem rico, indo ter com aquele homem pobre, agora, em vez de pegar de todas as suas ovelhas com fartura que ele tinha, de pegar de todas as suas vacas, seus bois, tudo que tinha, ele veio pegar o único animal que aquele homem pobre tinha e vem sacrificar e vem se alimentar daquele animal. E sabe o que Davi fez? Davi ficou enfurecido. Quem é este homem? Me diz agora, porque eu vou mandar. Ele precisa receber a punição de morte. Está errado. Ele precisa devolver quadriplicado tudo quanto pegou deste homem. Mas aí Natan, no versículo que nós lemos, no versículo de número 7, então disse Natan a Davi: tu, Davi, é este homem. E Deus, ele conhecia bem o pecado de Davi, porque o mesmo Deus que ungiu Davi para ser rei sobre Israel e fez com que ele fosse vencedor e livrasse ele das mãos de Saul, agora ele estava vendo o que Davi havia feito. Em primeira vista, quando nós olhamos para o histórico de Davi, nós vejamos que quando Davi ele cometeu o pecado de adultério, como sendo um homem que andava com Deus, ele não havia ainda se dado a entender sobre o tamanho da sua iniquidade e se arrependido. E no pecado de assassinato, tentando encobrir, mas aí ele não pôde encobrir, porque o profeta Natan, enviado do Senhor, veio agora contra ele, contra a sua casa, dizendo que por causa do seu pecado, a espada nunca se apartaria da sua casa, e que aquele filho, que agora estava no ventre da mulher de Urias, agora viúva, ele não viveria mais, e por consequência do pecado ele morreu, por consequência do pecado. Mas Davi, sendo um homem de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados e disse para o profeta Natan: eu me arrependo dos meus pecados. E Davi se lamenta, e Davi chora aos pés do Senhor, buscando algo que nós, como servos de Deus, devemos buscar. Como está escrito no Salmo de número 51, implorando pela misericórdia de Deus, e implorando para que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo, conforme está escrito no versículo 11. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque o Senhor era com Davi, e o que era mais importante para Davi não era o palácio, não era a riqueza. Mesmo se ele perdesse tudo, arrependido agora, ele vem implorar pela presença do Senhor. Um homem que andava com Deus,
E nasceu outra criança desta mesma mulher por nome de Salomão. E a palavra de Deus irá dizer que o Senhor o amou. E Deus amou a Salomão, porque Davi não desistiu de andar na presença de Deus, porque o Senhor era com Davi, um homem que anda com Deus. Aonde vimos também, conforme eu pedi à igreja para abrir, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 5, versículo 24, aonde irá nos dá testemunho de Enoque, o homem que andou com Deus. Mas olharmos para a história de Enoque, meu pastor, não é uma história muito bela e muito linda, porque se você for olhar, logo depois do pecado de Adão e Eva, que foram expulsos do jardim, tendo eles os filhos Caim e Abel, agora nós vejamos que Caim matando Abel, sendo Caim o primeiro homicida da história, aquele que matou a primeira pessoa. Agora vejamos que Caim, ele era o pai de Enoque, porque quando ele foi expulso da presença de Deus e saiu da presença de Deus, a palavra do Senhor irá nos dizer que ele teve com a sua mulher, e a sua mulher teve e concebeu um filho e pôs-lhe o nome de Enoque. Enoque também foi dado também o nome da cidade aonde ele habitou. Enoque tinha tudo para ser diferente, um pai homicida, um histórico de que os avós pecaram contra Deus, os primeiros a falharem contra o Senhor, e também a sua descendência, lembrada não por serem justos, mas lembrada a descendência de Lameque, lembradas pelos seus pecados. Enoque, ele tinha tudo para não andar com Deus, para seguir a sua vida como bem quisesse, mas a palavra de Deus irá nos dizer: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. A diferença quando o homem escolhe andar com Deus, não importando a sua família, não importando da onde ele veio, ou da onde que o Senhor o tirou, a decisão estava com Enoque. Enoque escolheu andar com Deus. E sabe o que isso me lembra? Me lembra de um homem chamado Jabes. No primeiro livro de Crônicas, no seu capítulo de número 4, apenas 2 versículos, meu pastor, irá contar uma história de um homem. Este homem chamado Jabes, o significado do seu nome era porque a sua mãe, quando recebeu ele, colocou o nome de Jabes, porque ela dizia: porque eu concebi em dores. E vejamos que agora todas as pessoas, ao olhar para a vida de Jabes, eles iriam olhar para ele e falar: olha ali quem está passando, um homem que a sua mãe colocou o seu nome de dores, colocou o seu nome de sofrimento. E Jabes, ele poderia ter feito uma escolha diferente em sua vida, se revoltado, muitos como no mundo, até mesmo se matado e destruído a sua vida. E neste capítulo de número 4 do livro de 1 Crônicas, irá nos falar da descendência de Judá. E esse Jabes, a palavra de Deus irá nos dizer que ele fez uma oração
Deus. Oração esta, estamos finalizando, que eu quero que você faça essa mesma oração, se você quer ser um homem que anda com Deus. Oração esta que Jabes fez a Deus, independente do seu nome, independente da onde ele veio, ele orou ao Senhor, ele invocou ao nome do Senhor e disse: se o Senhor me abençoar, se o Senhor abençoar tudo quanto eu tenho, somente até aí. Há muitos de nós que oramos somente até aí, importando-nos somente com os nossos bens, com nossa alegria, com nosso próprio bem-prazer. Mas ele continuou: e se no seu terceiro pedido, a sua mão, se a sua presença, se o Senhor for comigo, agora eu te servirei. E sabe o que nesses 2 versículos nos diz? Que por causa desta oração, Jabes se tornou o homem mais ilustre de todos os seus irmãos, porque decidiu andar com Deus, porque decidiu estar na presença de Deus, porque decidiu buscar em primeiro o reino dos céus, porque decidiu ser um homem que anda com Deus. Eu não sei, se formos olhar o livro da sua história, eu não sei qual foram os sofrimentos, eu não sei qual foram as lutas que você vivenciou na sua vida, ou se por algum motivo um dia você foi um homem ou uma mulher usada por Deus, e durante a caminhada você se afastou, se esfriou, e você pensou consigo mesmo: agora já não há mais esperança, agora já não serei mais o mesmo. Mas veja essa palavra como exemplo para nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é escrita para nos trazer esperança. A palavra de Deus, ela é escrita para nos mostrar exemplos de homens que falharam, mas de homens também que souberam reconhecer os seus erros e se tornar a Deus. Nos mostrar de homens e mulheres que tinham um histórico familiar não muito lindo, mas a partir da sua descendência fez a diferença. Vejamos o histórico de homens e mulheres que mesmo, independente da circunstância, independente do que diziam sobre ela, se era em dor, em sofrimento, se as pessoas têm te olhado e se olham para você e pensam: está indo ali um derrotado, está indo ali um fracassado, está indo alguém ali que as pessoas, o mundo não te dá valor. Se você hoje fizer o mesmo propósito que Jabes fez, de andar na presença de Deus, andar na presença de Deus como Davi, que foi segundo o coração de Deus, andar com Deus como Enoque, que não se importou para a sua família, andar na presença de Deus como Jabes, que agora fez a diferença e se tornou o mais ilustre de toda a sua casa, de toda a sua família, de toda a sua parentela, fazendo a diferença. E o versículo de número 10 irá terminar dizendo: e o Senhor ouviu a sua oração, e o Senhor ouviu o seu clamor. Talvez você pense consigo mesmo: para mim já não há esperança,
preciso de uma porta maior. Eu preciso de uma porta melhor. O segredo está em buscar a Deus. O segredo está em andar na presença de Deus. O segredo está em você orar como Ele orou e crer que o Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra e para derramar esta bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pode você fazer com que a sua descendência seja diferente. Cabe a você tomar responsabilidade hoje. Não importa o que fulano disse, não importa se o pai, se a mãe, se os avós, quem foi. O meu pai, um exemplo claro, já faleceu, felizmente, mas foi um homem muito mau em toda a sua vida. Andou como quis. Na sua juventude, a sua mãe, minha avó, Artidemo, o nome dela, que já também partiu no Senhor, andou como quis. E essa sua avó, sendo serva de Deus, ele logo após a sua juventude, ele se afastou da presença de Deus. E eu tomei isso como base para a minha vida e como exemplo, porque ele andou como quis o seu coração. E infelizmente, houve sangue em suas mãos, houve um histórico terrível de vários problemas e conflitos. Mas quando eu nasci, quando ele tinha seus 50 anos de idade, ele tomou uma decisão: eu vou fazer a diferença. Eu não quero que o meu filho, Camilo, que nasceu, ele seja como eu no dia de amanhã. Eu vou guiar este menino nos caminhos do Senhor. Ele se lembrou do que a sua mãe havia ensinado. Ele se lembrou da onde ele havia saído. E por causa da sua escolha, e por causa do que ele fez, se você está me vendo hoje aqui, é porque ele tomou uma decisão: andar com Deus, estar na presença de Deus. E para a glória de Deus, eu estou na presença de Deus também, para glorificar ao nome do Senhor e para exaltar ao nome do Senhor. E este mesmo Deus, se você buscar hoje, eu não estou falando amanhã, irmão Celso, irmão André, eu não estou falando amanhã, mas eu estou falando hoje. Se você orar hoje, você pode mudar toda a sua descendência. Você pode, pelo poder da oração, mudar toda a sua família e tornar o histórico da sua casa, em vez de derrota, em vez de vários problemas, vergonha, agora você pode tornar a sua casa em um lugar aonde as pessoas irão olhar e falar: não é o mesmo, não é a mesma. Agora será um exemplo para outros, porque Deus ouviu a sua oração e você alcançou a vitória no Senhor. E você está agora andando com Deus, e todos que te olharem irão dizer: o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Saia com esta palavra no seu coração, sendo um homem e sendo uma mulher que anda com Deus. Amém? Coloquei-vos de pé.